Muito boa tarde. É uma tarde linda, ensolarada e mais linda ainda porque eu tenho uma convidada muito especial para o dia de hoje. A Maíra, além de ser uma excelente profissional, faz um trabalho lindíssimo que eu conheço, já estive lá com uma dinâmica de grupo com todo o público que ela tem na clínica, e o nome da clínica é Envelhecer Melhor. Olha que nome lindo e sugestivo para a minha comunidade aqui. Maíra, muito bem-vinda, um prazer imenso você tirar o seu tempo para esse bate-papo e quero pedir para você se apresentar, porque eu acredito que você vai se apresentar melhor. E conta para a gente aí a ideia de, dentro da tua profissão, da tua formação, a clínica Envelhecer Melhor para oferecer um serviço tão lindo e maravilhoso como eu já sei que é, eu mesma já estive lá constatando. Conta para nós aí, com a palavra, Maíra. Muito prazer, né, quem está nos assistindo aqui, e obrigada mais uma vez, Vera, pelo convite para falar sobre um tema, né, que é o nosso dia a dia, que é a nossa realidade, que a gente adora falar sobre esse assunto. Se deixar, a gente vai aí um tempão falando sobre o processo de envelhecimento, que é tão importante para todos nós. E o projeto, a Clínica Envelhecer Melhor, né, ela tem esse objetivo, para que a gente, tanto quem está na fase da velhice, consiga passar por essa fase de uma forma mais tranquila, através de tratamentos dentro da fisioterapia, dentro da terapia manual, como a osteopatia, terapia manual, a massoterapia, a liberação miofascial, dentre diversas outras áreas que a gente atua aqui na clínica, como ortopedia, fisioterapia neurológica, fisioterapia vestibular, para zumbido, vertigem e tantas outras disfunções, fisioterapia pélvica, que são coisas que vão acontecendo no nosso processo de envelhecimento. E além disso, a gente também cuida de quem já está pensando nesse processo de envelhecimento de uma forma preventiva. Então, eu gosto muito de falar que o nosso processo de envelhecimento ele começa muito antes dos 60 anos, que é quando a gente é considerado, né, idoso aqui no Brasil. Então, a gente precisa tratar e cuidar preventivamente para que a gente tenha força, para que a gente tenha agilidade, para que a gente tenha equilíbrio e aí, consequentemente, a gente envelheça melhor. Então, nós focamos aqui tanto para quem já está nesse processo de envelhecimento, como quem quer cuidar. Então, adultos e idosos são bem-vindos para que a gente consiga trazer esse processo de envelhecimento cada vez mais ativo e saudável. Eu concordo plenamente, porque se nós deixarmos para pensar numa velhice saudável depois dos 60, 70, aí muita coisa já se estragou pelo caminho, né, Maíra? Então, então, Exato. quanto mais cedo nós tivermos em mente que é toda uma construção de vida, né? Hábitos saudáveis que vamos estabelecendo ao longo da vida, com certeza depois é uma leveza, é uma alegria, é usufruir de um período de menos atividade, porque o envelhecer, na verdade, é um período que nós diminuímos as atividades, já não precisamos mais estar trabalhando para a sustentação de família, de casa, de expensa, ou a maioria de nós já estabeleceu um equilíbrio nesse sentido. E tanto é verdade, né, Maíra, que você, jovenzinha, não posso falar tanto de mim, eu sou uma jovem senhora, um pouquinho mais idosa, que você, para tratar desse tema, é a prova viva e real de que quanto mais cedo cuidarmos, melhor, né? Com certeza. É muito importante a gente ter essa consciência, né? E eu falo assim, ó, que aqui no Brasil ainda a gente está começando a ter essa consciência de que para que eu envelheça melhor, eu preciso cuidar agora da minha fase adulta, do meu processo de desenvolvimento. Porque como esse processo já começa a acontecer muito antes do que a gente imagina, quanto mais cedo eu iniciar, mais fácil para eu conseguir retardar algumas coisas que vão acontecer naturalmente. Então, quando a gente fala do processo de envelhecimento, é normal a gente entender que sim, eu vou ficar com as articulações um pouco mais rígidas, que eu vou perder um pouco de massa muscular, que eu vou ficar um pouco mais lento para realizar algumas atividades. Antes eu fazia mais rápido, com mais agilidade, com mais força, com mais vigor. Hoje talvez eu não faça com tanto equilíbrio e com tanta destreza, mas sim eu consigo fazer. E quanto antes a gente começar a ter esse tanto armazenamento de massa muscular, apesar de que a gente sabe que quando eu paro de fazer qualquer exercício físico, essa massa muscular ela é perdida, então a gente precisa ter
uma regularidade. Não quer dizer que eu fiz com 30 anos exercício físico regularmente e eu parei com 32. E você, na tua fase da velhice, vai conseguir manter. Não, o teu corpo é inteligente. Ele vai perder aquela massa muscular porque está gastando energia, ele tende a economizar. Então, a gente precisa ter uma regularidade, mas é diferente, por exemplo, pacientes que vêm aqui para a gente na clínica que nunca fizeram exercício físico, porque não tinham a consciência de que o exercício ia fazer um processo tanto da vida adulta mais saudável e ativo e, consequentemente, esse processo de envelhecimento. Porque até muito tempo atrás, algum tempo atrás, não tanto assim, se entendia que o exercício físico era algo estético, não era algo para a saúde, era algo que eu fazia, né, se eu tivesse tempo, se eu pudesse, e não algo para que eu consiga trabalhar e viver melhor e, consequentemente, fazer essa reserva, essa energia. Então, eu tenho uma memória muscular, sim, é diferente esse paciente que já fez exercício antes. E ele chega aqui para fazer o tratamento, né? Propriamente uma prevenção para que ele envelheça melhor, ele tem uma consciência corporal, ele tem uma memória muscular e fica mais fácil realizar os movimentos, diferente desse paciente que talvez nunca tenha Já contato com o fez. exercício físico. Então, a gente precisa entender que a nossa cultura ainda está se modelando para que a gente tome essa consciência de que uma das vertentes mais importantes, se a gente for falar de saúde, é sim o exercício físico, independente da forma que você vai fazer, mas ele precisa ser realizado. Eu gosto de falar, quando falo de cérebro e o corpo, falou de consciência corporal, é tudo integrado, né? Eu Uhum. gosto de falar muito da reserva cognitiva, como você usou o termo de reserva, assim, como a poupança bancária, né? Você deposita para quando você quiser diminuir as atividades laborais e né, mudar de profissão, fazer algo mais prazeroso do que vem fazendo, você tem lá no banco a sua reserva e pode se dar ao luxo de ganhar menos ou passar um tempo sabático, como quiser, né? Mas veja que essa reserva, se você não alimentá-la, ela vai o quê? Reduzir. Eu gosto muito dessa metáfora e com as tuas palavras, eu acredito que ela cabe muito bem para quem está nos ouvindo também, porque fica mais fácil de dimensionar que o corpo faz a sua reserva, né? Não, nunca fez. Quando nós estamos jovens, não sentimos tanta falta, né, Maíra? Agora, quando começamos a ter aquelas perdas normais, ai, ai, Uhum. ai, que chega. Aí começa a perceber, né? E é interessante a gente falar sobre isso porque está tudo conectado. Quando a gente pensa, por exemplo, né, nos pacientes que têm talvez uma disfunção neurológica, ou teve um AVC, tem doença de Parkinson, tem alguma alteração que vai afetar esse sistema nervoso. É importante a gente salientar que dentro da fisioterapia, sim, nós temos a fisioterapia que é especializada nessa área, na reabilitação neurológica, neurofuncional, mas é importante também a gente lembrar que a questão cognitiva, ela está diretamente relacionada ao próprio movimento. Por exemplo, um paciente que tem Alzheimer, que fica mais fácil de a gente associar. O Alzheimer vai gerar uma perda de memória. E aí, com essa perda de memória, essas ações, né, que o paciente começa a esquecer coisas do dia a dia, depois ele vai esquecendo coisas, né, que são a memória um pouquinho mais longa, e aí ele vai tendo uma perda de talvez não reconhecer os próprios familiares, as pessoas ao seu redor. Se ele começa a ter essa perda, é comum e é normal dentro da doença, ele também começar a ter alterações no próprio desenvolvimento das atividades do dia a dia dele como ir ao banheiro, se alimentar, né? Tomar banho, se vestir, ele começa a esquecer a como fazer tudo isso. E aí a fisioterapia entra nesse processo, porque a gente tem que dar uma qualidade de vida para o paciente, né? Como o paciente de doença de Alzheimer, que ele consiga voltar a fazer essas atividades ou ao menos retardar esse processo que vai acontecer
e junto com a medicação e a fisioterapia, a gente vai conseguir diminuir essa aceleração do desenvolvimento da doença. Então, é interessante que a questão cognitiva dele está diretamente relacionada com o movimento. Então, o fisioterapeuta hoje vai atuar diretamente no movimento, mas se eu não tiver uma cognição, um entendimento, ele não vai saber fazer e executar o movimento que a gente está pedindo durante o próprio atendimento. E aí, consequentemente, ele vai ter dificuldade no dia a dia dele. Então, é importante que a memória e a cognição, elas sejam trabalhadas associadas, né? Tanto nos próprios exercícios, quando a gente trabalha com dupla tarefa, que aí eu trabalho essa questão da coordenação, trabalho essa questão da memória para que ele vá lembrando ao mesmo tempo, enquanto ele realiza uma atividade, ele tem que falar nomes de pessoas, ele tem que falar algumas coisas que vão trazendo aquela memória de novo para que ele mantenha ativo. E isso pode ser feito por um paciente que já tem uma questão neurológica, uma doença como Alzheimer ou outras patologias, ou para um paciente que está naturalmente envelhecendo. Porque com o processo de envelhecimento, a gente tem uma leve diminuição, alteração da nossa memória. É muito diferente de um paciente que tem uma patologia, né? É uma coisa muito Com mais sutil. certeza. Mas é óbvio que a gente precisa estimular, como a gente falou, ter a reserva, tá sempre ali trabalhando. Porque o cérebro é um músculo, vamos dizer assim, como qualquer outra região. Então a gente tem que estimular ele também, né, Vera? E a gente não enxerga ele, a gente acha que está lá quietinho. Você falou É. uma palavra que é muito importante nós falarmos sobre ela: aceleração. Eu trabalhei, né, quando estava como educadora da franquia Supera, com uma turma com um diagnóstico de Alzheimer. Então, sei bem assim de acompanhar. E muitas vezes as pessoas, os familiares em especial, olham uma pessoa que está com uma demência e avaliam simplesmente que ela não tá não melhora. Mas a questão das terapias, seja a qual for feita, o ponto principal, uma vez que a demência está instalada, é não acelerar, não é mesmo? Exato. Eu Uhum. achei Estabilizar, interessantíssimo né? você trazer esse tema, porque se a gente não tem essa consciência que fazer uma terapia, ela vai simplesmente deixar uma qualidade de vida por mais tempo, mais longa do que acelerar e debilitar mais, então é importantíssimo, mas voltamos para a questão da consciência, não é verdade? Exato. E é interessante a gente falar sobre isso, porque é muito comum. Quando a gente fala, né, dessa questão do próprio envelhecimento, ainda existe um tabu na nossa sociedade de que envelhecer é ruim, que envelhecer não é normal, que envelhecer traz prejuízos, que envelhecer gera dor, que envelhecer limita para poder fazer qualquer atividade. E isso realmente é um tabu. Porque o processo de envelhecimento, sim, ele vai acontecer, não tem como a gente estabilizar. Mas quanto mais a gente cuida desse processo, a gente consegue ter uma qualidade de vida de acordo com aquela fase da minha vida. Então, Sim. sempre eu gosto de falar que a velhice é uma fase da vida como qualquer outra. Eu tive a infância, eu tive a adolescência, a fase adulta e agora eu tô tendo a velhice. Hoje a gente até divide, né? Os idosos mais velhos, porque hoje a gente está tendo idosos cada vez mais idosos, né? Então a É, gente tem um cuidado diferenciado, porque talvez o idoso lá de 100 anos, sim, ele tenha um cuidado diferente de um idoso de 60. Os dois são idosos, mas com 60 talvez eu consiga fazer muito mais coisas, por exemplo, viajar sozinho. Tem muitos pacientes nossos que são independentes, fazem maratona, são super ativos e fazem às vezes mais coisas que muitos adultos jovens que hoje a gente vê aqui na sociedade. Por quê? Eles se mantêm ativos, eles se mantêm saudáveis, eles estão cuidando do processo de envelhecimento. Pode ser que vai aparecer uma dor, que vai aparecer um desconforto, que talvez eu faça aquilo com um pouco menos agilidade do que antes? Sim, porque é natural que a gente não volta atrás, a gente só vai um pouquinho mais para frente. Então a gente acaba desgastando algumas coisas, que nem uma máquina, um carro. Uma hora chega que a gente tem que trocar uma peça, a gente tem que fazer uma é. manutenção. E o nosso corpo acontece a mesma coisa. Mas é óbvio que aquele carro, vamos simular, né? Que eu faço a manutenção regularmente, todos os anos, eu troco o óleo, eu faço rodízio de pneus, eu faço o balanceamento, a geometria. Aquele carro vai estar novinho daqui 10, 20 anos para ter um repasse para uma outra pessoa usar.
nosso corpo é a mesma coisa. Aquela pessoa que nunca cuidou, nunca teve uma alimentação balanceada, nunca fez exercício físico e talvez teve uma sobrecarga, inclusive no trabalho, que gerou mais lesão e realmente gerou uma sobrecarga que gerou algo que hoje ele pode estar sentindo as consequências, é diferente de alguém que sempre teve um cuidado. Então, é importante a gente frisar que a velhice é normal, o envelhecimento é normal, todo mundo vai passar por isso. Basta a gente saber dosar, né? Isso mesmo. Agora eu estive olhando lá, eu te acompanho, mas tem três temas do Facebook que eu quero trazer aqui para quem vai nos ouvir e que você traga alguns comentários de como é olhar com um olhar clínico para esses temas. O primeiro deles é o corpo está mandando sinais. Será que nós estamos ouvindo os sinais? E ele manda o tempo todo? Como que ele se comunica? Eu estou aqui usando palavras, mas e o corpo que está aí? Faz como? Vamos Sim. melhorar essa, trazer um pouquinho de elucidação para esse tema. Eu gosto demais de falar de linguagem corporal, mas ouvir com o olhar de um fisioterapeuta, de outro profissional, é muito bom saber. Então, vai. Sim, isso é muito interessante. Hoje mesmo eu estava avaliando um paciente aqui na clínica e eu gosto sempre de falar que nós somos formados por corpo físico, corpo emocional, espiritual e mental. Quando que a gente busca ajuda? Principalmente quando o nosso corpo físico está aparecendo, está demonstrando. E o que que é a parte, digamos, um pouquinho pior desse processo? Que quando ele já está no nosso corpo físico, muito provavelmente ele já passou por outras questões emocional, espiritual, talvez mental, para poder aparecer no nosso corpo físico. Então, talvez é algo que a gente já esteja tentando fazer uma digestão, digerir, trabalhar. E muitas vezes ele vai aparecer no nosso corpo físico com já alguns processos instalados. E aí a gente vai precisar de ajuda muitas vezes multidisciplinar, não somente aqui na fisioterapia, que aqui a gente vai tratar sim o seu problema, a causa daquela disfunção, né? Que pode ser, por exemplo, o paciente veio com uma dor no joelho, uma dor no quadril, uma dor específica na coluna. E a gente vai investigando esse processo que às vezes ao longo de anos ele vem trazendo. Tem a ver com, às vezes, uma somatização, uma sobrecarga emocional, tem a ver muitas vezes com uma disfunção postural, e a gente vai investigando para ver da onde realmente sai esse problema e a gente tratar a causa. Porque não adianta nada eu amenizar, fazer uma terapia específica ali para dor, analgesia, e o meu paciente sair daqui e fazer as mesmas atividades ou ter a mesma influência do ambiente, que talvez aquilo seja uma causa do problema, e a gente não consegue ter o resultado realmente efetivo. Então, é bem importante quando a gente fala disso que o nosso corpo começa a mostrar sinais. Muitas vezes ele vai aparecer com uma tendinite ante o ombro, ele vai aparecer com uma dorzinha aqui na cervical. Quando a gente fala dessas questões aqui, ó, da região do trapézio, essa é uma região muito emocional. Então, quando o paciente vem com talvez um torcicolo ou tem muitas tensões nessa região, e a gente vai conversando sobre esse assunto, é bem comum, não é sempre, mas é comum que tenham questões emocionais envolvidas. Ah, briguei em casa, não tá legal a minha relação com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, Sim. ou, né, o paciente acaba demonstrando, o teu corpo vai falar de alguma forma. E se a gente não tiver um trabalho em conjunto multidisciplinar com outros profissionais, terapeutas, né, que vão ajudar com esse processo, muitas vezes o que a gente faz aqui no físico não vai ser o suficiente. Então a pessoa tem que ter essa consciência. E é legal que quando os profissionais da saúde eles conseguem ter essa visão mais integrativa, a gente vai a fundo naquilo que é a real causa do problema. Então, eu sei que talvez tenha uma lesão ali, o corpo dele tem, mas muitas vezes tem outras coisas que a gente vai precisar trabalhar em conjunto para que sim a gente comece a realmente ter um resultado mais efetivo. E isso não são só em patologias físicas. Por exemplo, ortopédicas, que é mais comum, uma dor articular específica, né, uma região local. Pode ser que esse paciente, às vezes, desenvolva até uma doença neurológica, uma outra doença,
e a gente tem que pensar nessas outras questões que também podem estar relacionadas a esse processo. Tem dois pontos que eu quero trazer aqui. Um é o seguinte, me lembrou o fato de sentir uma dor de cabeça, vou lá, tomo um comprimidinho, resolve a dor de cabeça e eu vou para a vida, né, Maíra? Uhum. Esqueço e não vou olhar a integração das quatro dimensões, né? Que aonde foi, o que aconteceu antes para que essa dor de cabeça chegasse aqui, uma dor no estômago, um mal-estar, seja o que for. E o outro ponto que eu quero agora te perguntar, e se isso acontece, chegou a pessoa já com uma somatização, seja a dor que for, né, na região aqui do trapézio, como você falou, aí, tipo assim, começou a melhorar, foge do tratamento? Acontece isso? Muito, Vera, muito. E é interessante a gente falar isso. Uma das coisas que a gente fala aqui, né, quando o paciente vem para a primeira consulta de avaliação, que é onde a gente vai investigar. Então, a avaliação, muitas vezes a pessoa fala, mas eu já sei o que que eu tenho, é isso aqui, eu quero mexer, né, já quer traçar o tratamento. E aí a gente fala a importância da avaliação para a gente justamente fazer essa coleta e investigar a história do paciente para entender qual é a real causa e trazer o tratamento correto. Muitas vezes o paciente vai ter um alívio da dor instantaneamente com um, dois atendimentos na primeira semana, nos primeiros 15, 20 dias. E aí é a hora que geralmente quem não está comprometido ou talvez não entendeu a real causa, ele já vai querer sair e fugir do tratamento. Mas, para que a gente consiga organizar esse sistema, que muitas vezes a pessoa demora para buscar ajuda, então ela já está com aquela dor, muitas vezes há algum tempo, isso já começa a gerar um processo realmente degenerativo ali na região. Então, não é da noite para o dia que aquilo vai voltar ao normal. É interessante que a gente tenha, primeiro, esse alívio da dor para que ele consiga fazer mais movimentos, para que ele consiga realizar o próprio fortalecimento muscular. E Sim. aí sim, a gente começa a estabilizar essa região. Depois ela estar estável, a gente vai fortalecer. E aí eu consigo voltar para as minhas demandas do dia a dia, porque é comum aconteceu o seguinte: melhorei da dor, eu vou lá e faço qualquer atividade simples que não me geraria dor e aquilo me gera dor de novo, porque você não está completamente ali, né, tratado, reabilitado. Então, a gente tem um passo a passo e o nosso corpo ele precisa desse tempo. Se eu ficar acelerando, muitas vezes eu não vou conseguir ter o resultado esperado. Então, é muito comum a pessoa achar que, aliviou a dor, tchau, né? Eu passei, às vezes, um atendimento ali de 2 meses para esse paciente. E aí, nas primeiras sessões, ele já se sentiu bem, não quero mais fazer o tratamento. Então, é importante que isso seja frisado já no primeiro dia. E a gente costuma fazer isso porque é muito comum acontecer essas fugidas aí do meio do tratamento, Vera. E eu gosto de lembrar que o que se estabelece que nós podemos ver fisicamente, seja no corpo, seja uma confusão mental, o que acontece, não aconteceu da noite para o dia, né, Maíra? Foi um processo gotinha por gotinha. Agora, o reverso nós queremos assim, ó, tá bom, resolver na hora, com pouco tempo, porque o meu trabalho é mais mudança, trabalhar o emocional, o mental e o espiritual. O físico ganha como consequência, porque ele deixa de somatizar. E a mesma coisa, não se muda um padrão mental, não se muda um hábito, um comportamento da noite para o dia. Nós não fizemos ele acontecer, agora comecei essa semana. Aí é facilzinho de mudar, é o que você falou do corpo, né? Se é preventivo, é uma coisa, e um Uhum. tempo também de duração, né? Sim, com certeza, porque vai criando, vai enraizando ali no teu corpo, né? E a Vai. gente fala o seguinte, Vera, que se eu passei uma dor, algo que eu tenho ali no meu corpo, mais que 3 meses, eu já considero isso como uma dor crônica. Três Quando eu meses. tenho mais 3 meses, antes era 6, né? Alguns anos atrás. Hoje, com 3 meses, a gente já considera uma dor crônica. Ou seja, em 3 meses você já tinha que ter resolvido esse problema. Se ele não se resolveu sozinho, porque tem dores que sim, foi às vezes um mau jeito que eu dei, em 2 semanas já está resolvido. Eu fiz uma massagem, eu fiz alguns alongamentos, voltei para minha atividade, estou bem.
tudo bem, teu corpo se regenerou sozinho, ele conseguiu voltar. Mas se em 3 meses você ficou ali tentando e aquela dor não vai embora, e aquela dor não vai embora, e só aumenta, e a minha agudização começa agora à noite, eu não consigo dormir, e aí vai girando, e aquele processo eu não consigo mais trabalhar direito, e aí eu vou somatizando tudo aquilo, eu já transformo isso numa dor crônica. E quando eu considero uma dor crônica, a tua dor não está mais ali só no local, na tua coluna, ela já está lá no teu sistema nervoso central. E aí é o problema, porque eu já tenho uma memória de que aquela dor é minha, ela me pertence. Aí o processo de reabilitação é diferente, porque a gente não vai só mexer ali no teu corpo, aliviar as tuas dores. A gente vai precisar fazer um trabalho de educação em dor, para que aquela mentalidade de medo, de receio, de eu me machucar de novo, de que aquela dor eu não posso tocar porque ela agudiza cada vez que eu mexo, vai se ter que ter um trabalho aqui, junto com o processo do próprio corpo. Então, é eu me educar novamente para que aquela dor realmente vá embora e ela saia ou diminua, né, daquela ação que ela estava ativando lá no meu cérebro. Muito bom, muito bom. Tá muito gostoso esse papo, mas eu vou avançar. Vou para a segunda. Tá tudo ligadinho, mas vamos lá especificamente. Outra Então, tá. anotação que eu fiz foi dieta equilibrada. Ela atua na saúde do meu cérebro? Ela vai fazer algo específico? Vai me ajudar a ter uma saúde mental melhor? Com certeza, né, Vera? Tá tudo interligado, né? A gente falou. Interligado, Não né? tem como a energia que entra no meu corpo é através do meu alimento, né? Tanto da questão espiritual, que aí é outro assunto, mas sim, quando a gente fala do corpo físico, é a alimentação. Então, eu preciso que a minha alimentação seja balanceada, que ela tenha, né, proteínas, que ela tenha o carboidrato necessário, que ela tenha as vitaminas necessárias para que sim, muitas vezes eu tenho disfunções, degenerações que vão acontecendo com o passar dos anos, fisiologicamente, que a gente já falou. Então, é natural que eu vou diminuindo um pouquinho da memória, que eu esqueço algumas coisas mais rápidas, né? Algumas memórias mais curtas. É natural que, às vezes, eu comece a ter aquela questão de perda de massa muscular, meu intestino começa a funcionar um pouco mais devagar do que antes. Isso vai acontecendo fisiologicamente. Se eu tiver uma alimentação equilibrada, eu estimulo para que ele funcione melhor. É diferente, por exemplo, eu comer o dia inteiro pão, biscoito, chips, coisas industrializadas que vão causar uma inflamação no meu intestino. Consequentemente, todo mundo deve ter ouvido falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, porque ele vai fazer a digestão dos alimentos e, consequentemente, ele vai mandar energia para o nosso corpo todo. Se eu como só coisas que são pró-inflamatórias, né, que vão piorar o processo inflamatório, eu tenho uma dor no meu corpo, eu tenho uma dor específica, na coluna, no ombro, no joelho, eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho já um processo degenerativo que agudiza. Principalmente no frio, né? No inverno é mais comum, quando eu estou muito tempo sem fazer atividade física, quando muitas vezes eu tenho alterações emocionais no meu ambiente, isso também pode aumentar a dor, e eu como coisas que que pioram esse processo inflamatório, consequentemente a tua qualidade de vida também vai diminuir. Diminui. Se eu tenho alimentos que me ajudam tanto nessa questão mais ortopédica, eu tenho alimentos que me ajudam a melhorar minha cognição, para que eu durma melhor, para que eu consiga aprender melhor as coisas, para que a minha memória melhore, e aí, consequentemente, eu tendo tudo isso muito bem ativo, eu consigo me movimentar melhor, eu faço mais atividades ao longo do dia, eu me relaciono melhor com as pessoas, eu saio de casa, porque tem essa questão que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando meio no nosso cantinho, né? E a tendência a ter um isolamento social é muito comum. Consequentemente, vem a depressão, vem outras patologias, outras doenças que também vão ser muito prejudiciais a esse processo de envelhecimento. Então, com certeza, ter uma alimentação equilibrada é muito importante. E hoje, depois desse processo todo, a gente tem aqui na clínica um profissional, né, Dr. Leander, que é o nutricionista, e faz esse acompanhamento para que a gente consiga conciliar tanto o corpo como essa parte da alimentação, para que sim a gente seja efetivo, né, se alimente melhor e consiga viver melhor também. É muito, muito importante. Eu sou totalmente a favor, gosto de fazer a minha comida,
porque vai a nossa energia junto, vai a Uhum. escolha do alimento, já não é nada tão puro assim, mas menos do que só descascar e abrir. Maíra, então já sabendo que dieta é saudável, temos que fazer, cuidar aqui para que tudo entre no, ajude, na verdade, a essa reserva, essa situação toda. Eu quero voltar no ponto da inflamação que você falou. Inflamação no corpo, eu conheci o trabalho do Dr. Jaime Bruning nos anos de 86, mais ou menos, o livro do Dr. Jaime Bruning. E se tem uma coisa que ficou muito marcada e que você trouxe agora à memória, é a inflamação. Nós falamos de um corpo inflamado, mas se a gente quiser ver fisicamente, se você tem uma torção, você vai perceber, digamos que eu tenho uma torção aqui, você percebe o local febril, mesmo que o termômetro não fale de febre. E como que o corpo se restabelece se ele está com essa inflamação, gerou essa febre pelo machucado, pela lesão ocorrida. Então, eu gosto de trazer assim esse físico para a gente entender, olha por dentro que você não está observando o estrago que acontece, porque o corpo tem a sua sabedoria de resgatar e se recompor por si só, né? Se nós estivéssemos com uma vida mais saudável, ou quando estamos, né? Tanto é que você faz um corte, você vê ele cicatrizar, né? Então, só gostaria que para irmos para o outro tema, só você fechasse um pouquinho mais sobre a inflamação. E que a gente tem que pensar? O nosso corpo é comum a gente ver uma inflamação, como você falou, Vera. Então, exposta ali, tá vermelho, tá inchado, tem calor, rubor, edema, né? Que são as características de um processo inflamatório local. Geralmente isso acontece numa cirurgia, numa cicatriz, no processo de artrose, né? Que virou um processo de artrite, porque ele está inflamado nessa região. E aí é quando a gente consegue visualizar, mas não necessariamente a gente consegue ver uma inflamação que vem por uma alimentação inadequada, por exemplo. A inflamação, que é aquela inflamação mais generalizada, que a gente fala, você está com o teu corpo inflamado. Você começa a observar principalmente pelo edema. Quando a gente começa a reter muito líquido, comendo alimentos que têm muito sódio, por exemplo, a gente começa a observar que a nossa pele, quando eu vou fazer o teste lá de cacife, eu aperto e aí ele fica uma bolinha branca. Ele não volta tão rapidamente. Normalmente eu tenho que apertar e rapidamente aquela bolinha branca ela já volta ao normal. Quando eu estou edemaciado, quando eu estou com um processo inflamatório no meu corpo, retenção de líquido, eu não consigo fazer esse processo. E não necessariamente tem só a ver com a alimentação. Muitas vezes tem outros processos ali que vão causar esse processo inflamatório, como, por exemplo, uma lesão, uma dor, algo assim. Quando a gente fala em especificamente no tratamento pontual de uma articulação, de uma região que esteja inflamada, a gente vai utilizar dentro da fisioterapia métodos que vão auxiliar nesse processo de desinflamação, como laser, que é uma das terapias, né, que a gente utiliza, que é uma ferramenta da eletrofototerapia, que a gente consegue trazer esse processo de cicatrização, de desinflamação mais rápido. Então, talvez uma inflamação natural, ela vai demorar aí, às vezes, 21, 30 dias. Quando a gente consegue ter esse processo de recuperação com o laser, por exemplo, ele acelera. Ele vai ajudar o teu corpo a mandar células de defesa lá para aquela região específica onde a gente estimulou com a luz, e aí, consequentemente, ele faz aquela limpeza, né? Vai fazendo essa limpeza no teu corpo onde foi solicitado e vai recuperar mais rápido. Mas sim, se eu tiver com uma alimentação balanceada, por exemplo, cúrcuma, né, que é um anti-inflamatório natural, arnica, essas questões a gente pode associar para auxiliar nesse processo de desinflamação. E aí, claro, depois o trabalho do próprio movimento para que a gente consiga mobilizar aquela região. Então, faz parte desse processo de reabilitação. Mas a gente às vezes não enxerga, o nosso corpo está inflamado por uma alimentação que não é adequada, né? E aí a gente tem que socorrer mais uma vez, equipe multiprofissional, né? Nutricionista, muitas vezes até médico, para poder auxiliar nesse processo.
É. Esperou demais, tem que ter mais gente ajudando. É, exato. E me fala, eu amei o tema fisioterapia neurológica. Como que isso acontece e o que que beneficia? Bom, neurológica já sei para onde vai, mas fala da fisioterapia neurológica. Deve fazer um bem enorme para a gente isso, né? A fisioterapia neurológica hoje é como a gente conversou lá no início, é a reabilitação, onde a gente vai ajudar o teu corpo que por algum motivo teve uma lesão lá no sistema nervoso central ou periférico. Se Uhum. nós formos pensar, nosso sistema nervoso central faz parte tanto do nosso cérebro como a medula que passa lá na nossa coluna. E o nosso sistema já periférico, ele já vai descendo tanto uma ramificação lá da medula para os nossos membros, para o nosso tórax, para os nossos braços, para as nossas pernas. E eu posso ter patologias, doenças que vão afetar tanto aqui em cima, como, né, de uma forma é, periférica. E aí eu posso ter uma lesão, por exemplo, a fisioterapia neurológica, ela tem mais a ver com o sistema nervoso central, então esse sistema nervoso primário. Por exemplo, se eu tiver um AVC, ele vai afetar o meu cérebro, né? A região aqui do meu encéfalo, em alguma região pode ser que tenha estourado um vasinho ou que tenha girado um trombo ali naquela região. E aquela área fica sem alimentação. Se eu não tenho alimentação naquela área, ela vai morrendo, né? Entre aspas, ela vai realmente murchando ali. E aí eu começo a não ter informações referente ao que aquela área trabalha. Ah, é uma área com relação à fala, eu vou ter alteração na fala. É uma área com relação ao meu lado direito todo do corpo, que é comum a gente ver quem tem um AVC, ele fica com todo um lado, né? Com alteração para caminhar, para pegar, né, objetos, ele tem dificuldade na pega, na mão. Pode ser os dois lados, né? E isso acontece também, e a gente falando sobre alimentação, provavelmente por uma questão tanto genética, ambiental e tem a ver com o próprio processo de alimentação e exercício físico. Quanto mais saudável eu for, menos chance de ter um AVC eu tenho. Quanto, né, mais se eu fumo, se eu ingiro bebida alcoólica, se eu não durmo direito, se eu tenho muito estresse, isso aumenta o risco de eu ter um AVC. E aí o AVC traz essas consequências. Pode ser que eu não tenha sequela nenhuma, ele só deu aquela paradinha ali numa parte do meu cérebro. Eu fui ao hospital rapidamente, é importante que essa recuperação seja rápida, a gente tem que ir no hospital o mais rápido possível para que a gente consiga fazer a medicação correta e, se for um coágulo, algo ali, seja mais rápido de fazer essa dissipação e, consequentemente, a chance de eu ter sequelas, ela acaba ficando menor. Mas, de repente, uma pessoa que não tem informação nenhuma, ela nem sabe que está tendo um AVC. E aí ela fica esperando, né? E de repente ela acaba tendo uma sequela muito grande. A gente tem casos de AVC que acaba afetando os dois lados, né? Então não é só um lado do corpo, às vezes afeta os dois. É um AVC mais grave em regiões diferentes ali do cérebro. E a fisioterapia vai auxiliar nesse processo, quando a gente fala da fisioneurológica, é como se a gente estivesse reaprendendo a fazer as atividades que antes eram normais. Então, eu aprendo a andar, eu aprendo a me alimentar, eu aprendo a ter força nessas estruturas, a eu poder, talvez, ultrapassar um degrau, subir uma escada, sentar e levantar da cadeira, coisas que eram consideradas fáceis e que a gente nem dava bola, nem percebia. É. Então, o paciente neurológico o ponto que a gente mais demora para ter resultado, porque eu tive uma lesão no sistema nervoso, que é um sistema que é muito frágil, então qualquer coisa pode lesionar ele, e para ele voltar, ele demora um pouco. A gente tem uma janela terapêutica, inclusive, para reabilitar. Então, se é um paciente que teve um AVC e 10 anos depois ele quer fazer o tratamento, não é que a gente não vai melhorar, mas vai ser uma manutenção para que aquela lesão não progrida. Como a gente tem outras doenças neurológicas que elas são degenerativas, como Alzheimer, o Parkinson, gradualmente ela vai degenerando o teu sistema nervoso. E aí, gradualmente, você vai perdendo funções, tanto de memória como funções do movimento. E aí, se eu não cuido disso precocemente,
eu acabo não tendo talvez uma melhora tão boa quanto se eu tivesse começado lá no início que eu descobri a doença ou que eu tive um AVC, por exemplo. O AVC mesmo, a partir das primeiras 24 horas, o ideal é você já começar a fisioterapia, porque aí a chance de você não ter sequelas tão graves é muito maior. Se eu espero muito tempo, vou melhorar, meu corpo vai dar conta, não, é uma lesão muito mais grave e a gente precisa de estímulo, porque o teu cérebro ali, ele foi abalado, né? Sim. Então ele precisa de estímulo externo, que é através do movimento para mandar aquela informação através do teu braço, das suas pernas, do teu corpo, lá para o sistema nervoso, e aí ele entendeu, opa, deixa eu voltar a trabalhar, deixa eu voltar a funcionar. E você tem que ficar sempre fazendo esse estímulo, porque se eu paro naturalmente, a gente já tem perda de massa muscular com o próprio processo de envelhecimento, com o meu dia a dia, imagina um paciente neurológico. A perda dele é muito maior. Muito Então, bom. esses são pacientes que sempre terão que fazer exercício e sempre se manter ativo para que eles consigam ter uma qualidade de vida e vivam bem. Isso é possível, mas eu tenho que estar consciente que eu tenho que ter uma atitude de realmente ter uma mudança na minha vida para que eu consiga me virar e fazer tudo isso de uma forma bem mais próximo do normal. Nossa. Quanta informação maravilhosa. Eu estou encantada com tudo que eu estou ouvindo, todo o conhecimento. Maíra, já estamos aqui nos estendendo há quase uma hora e eu quero abrir espaço para você, se quiser fazer alguma complementação de informação e até mesmo, né, falar do teu espaço, porque é uma alegria muito grande ter você com tanto profissionalismo, tanto conhecimento e tanta ajuda das pessoas, porque quem não previne vai precisar do teu trabalho, não é assim? O profissional da área da saúde não preveniu, vai precisar deles uma hora ou outra. Então, o convite maior é sempre prevenção. Mas, como nós não estamos tão atentos a isso, temos que honrar toda profissional que está preparada para nos atender. Com Então, certeza, né, Vera? O ideal, é claro, a gente sempre fala realmente, né? A prevenção é o nosso caminho mais rápido para o sucesso aí do envelhecimento saudável. Mas a gente ainda está aprendendo, né, a ter essa consciência, diferente de países desenvolvidos, que hoje eles já têm uma consciência muito maior que a nossa. No sim, Brasil, a gente está engatinhando para isso. Creio que aqui, há cerca de 10, 20 anos, a gente vai ter uma melhora nessa busca, nessa prevenção, porque as pessoas estão envelhecendo e a gente está com uma expectativa de vida muito grande, considerando aqui que a nossa região de Santa Catarina é a região mais envelhecida do país. Então, a gente tem uma expectativa de vida grande, e a gente está envelhecendo cada vez mais, mas a gente precisa envelhecer com saúde. Não adianta eu envelhecer e ficar acamado dependendo de outras pessoas. Então, eu tenho que ser o mais independente possível. Para eu me tornar independente, eu preciso estar ativo, saudável, tenho que estar com a minha cognição boa, com o meu cérebro funcionando direitinho, para que as informações cheguem para o meu corpo de uma forma rápida, e o meu corpo precisa agir também de forma rápida, para que eu, né, viva aí o meu dia a dia de uma forma mais independente, não tenho risco aí de sofrer uma queda e de repente acabar precisando ficar internado, algo assim, que é o que a gente prioriza, né, evitar, porque as consequências de uma queda, elas são gravíssimas para uma pessoa idosa, principalmente idosos mais velhos. Muitas vezes, elas chegam a gerar uma morbidade ou uma mortalidade dessa pessoa por uma queda que às vezes foi uma queda boba, né? Fui no banheiro, não liguei a luz e caí no meio do caminho. É uma das quedas mais comuns que acabam gerando uma fratura de algumas regiões, principalmente quadril, é uma das fraturas mais comuns no idoso, e aí isso gera uma internação e, consequentemente, a gente já sabe, né? Quando eu preciso ficar internado, aí eu tenho outras consequências desse próprio processo. Então, o ideal é prevenir para que eu tenha uma saúde no meu corpo, muscular, física, eu tenha uma cognição interessante para que eu consiga me comunicar, me socializar, ser independente da forma mais abrangente possível, depender o mínimo de coisas, né, de familiares, de pessoas que possam me ajudar, mas que eu consiga fazer o máximo de coisas possíveis. Isso vai me trazer qualidade de vida e, consequentemente, eu vou viver cada vez melhor. E esse é o nosso objetivo. Eu acho que eu fecho
com essa mensagem de que sim, vamos prevenir, vamos nos cuidar na nossa fase adulta, para que a gente envelheça cada vez melhor. E se eu não tive esse cuidado antes, eu estou na fase da velhice, nunca é tarde para começar. Sempre a gente vai ter ganhos, independente da tua idade. A gente vai manter em algumas questões, em outras sim a gente vai conseguir ganhar e você, inclusive, vai ficar melhor do que antes. Então, comece, né? Só comece que vai ter resultados fantásticos aí do teu envelhecimento. Ai, amei essa finalização. Não importa o que eu fiz ou deixei de fazer, eu posso fazer diferente hoje. Maíra, gratidão imensa por esse momento tão precioso aqui. E a todos que nos acompanham, muito obrigada.